Shalom, shalom, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em sua vida, em sua família, em sua igreja local, em sua cidade, em seu estado e no nosso querido Brasil. E que essa bênção alcance todos os braços da INSEGEC, além fronteiras, em nome do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui. Eu abençoo a você que é meu irmão em Cristo, a você que faz parte do corpo de Cristo no Brasil, a você que está acompanhando esta live. Que Deus o supra de todo bem, em nome de Jesus. Nós estamos na porta da vigilância, hoje, dia 13 de julho do ano 2025, e o nosso tema de hoje é vigilância em sermos filhos e jamais bastardos. Amém? Então, nós iremos falar da nossa nova identidade como filhos de Deus. E eu gostaria de orar a oração que está nesse livro da apóstola Valnice, a nossa amada, orando a palavra. Então vamos orar esta oração da filiação divina. Louvado seja o nome do Senhor. Está na página 111 desse nosso querido livro. Então vamos orar. Nós somos filhos de Deus. E não tem uma identidade mais bela, né, do que essa. Sermos filhos de Deus. As demais estão ligadas a essa identidade de filhos. Pai nosso que estás nos céus, ó Deus, eu te chamo Pai. Tu és meu Pai, ainda que Abraão não me conheça e Israel não me reconheça. Tu, ó Yahvé, és meu Pai, meu Redentor. Desde a antiguidade é o teu nome. Mas agora, ó Yahvé, tu és meu Pai. Eu sou o barro e tu o meu oleiro, e todos nós, obras das tuas mãos. Não és tu, meu Pai, que me adquiriste, que me fizeste e me estabeleceste? Louvado sejas, porque não recebi o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebi o espírito de adoção pelo qual clamo, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o meu espírito que sou teu filho, ó Deus. E se filho, também herdeiro, herdeiro teu e co-herdeiro com Cristo. Sou guiado pelo Espírito Santo, pelo que sou teu filho. Recebi a Jesus, crendo no seu nome, pelo que me foi dado o poder de ser chamado Filho de Deus. Nasci como tal, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da tua, Yahvé, meu Deus.
que grande amor me tens concedido, ó Pai, que eu fosse chamado teu filho. E o sou. Por isso o mundo não me conhece, porque não conheceu a ti. Agora sou teu filho, e ainda não é manifesto o que hei de ser. Mas sei que quando Jesus, meu Senhor, se manifestar, serei semelhante a Ele, pois assim como é, eu o verei. Graças te dou, ó Pai, porque enviaste Jesus para me resgatar, a fim de que eu recebesse a adoção de filho. E porque sou filho, tu enviaste ao meu coração o espírito do teu filho que clama, Abba, Pai. Portanto, já não sou mais servo, mas filho. Pai justo, Pai santo, meu Pai, dirijo-me a ti que estás nos céus, em teu trono de glória, entronizado entre os querubins. Os céus dos céus não te podem conter. Habitas em luz inacessível e ainda assim posso aproximar-me de ti com confiança, como uma criança se aproxima do seu pai. Tu me formaste e me sustentas com um braço de amor. Sei que me amas, pelo que te bendigo, meu Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. És quem me conforta em toda a tribulação, para que eu possa também consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que eu mesmo tenho sido contemplado por ti. És eternamente bendito. Pai, também me corriges, para que eu ande nos teus caminhos. Como sou filho e não bastardo, experimenta a tua disciplina de amor para meu aproveitamento, a fim de que eu seja participante da tua santidade. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de ti, que és o Pai das luzes, em quem não há mudanças nem sombra de variação. Mas agora, ó Yahvé, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Bendito sejas tu, Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo, e também meu Deus e Pai, que me tens abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus, porque sou teu filho, sou tua filha e me tratas como tal. A ti, meu Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, eu te bendigo, eu te exalto. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, cada um destes teus filhos que estão nesta live são abençoados em Cristo Jesus. Amém. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha. Nós somos filhos. Nós podemos chegar à presença do nosso Pai. Ai, que coisa linda.
Nós somos filhos de Deus. E como tal, devemos ser vigilantes. Vigilantes. Porque somos filhos, jamais bastardos. Vamos ler a palavra de hoje, Gálatas capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, queridos, nós temos uma nova identidade. Nós somos filhos de Deus. E esta é uma condição espiritual que devemos adotar na família de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Escutem bem. Quando Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, ele foi gerado como o unigênito Filho de Deus. Ele desceu à terra como unigênito. Ele foi enviado pelo Pai como unigênito. E unigênito é único gerado. Então, Jesus era o único que trazia em si a imagem perfeita do Pai. A semelhança perfeita do Pai. Olha o que diz a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 1, o que o Espírito Santo fala a respeito da pessoa de Jesus. A Bíblia diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Aí diz assim no versículo 2: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. O Espírito Santo está afirmando que nestes últimos dias Deus, Yahvé, falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então veja, o que a Bíblia está afirmando, que Jesus é filho, é o herdeiro de todas as coisas. Tudo que pertence ao Pai é de Jesus.
Mas Jesus também é o Criador de todas as coisas, porque Ele é o Verbo que se fez carne. Ele estava no princípio com Deus, Ele era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus e nada do que existe se fez sem Jesus. Aí diz a Bíblia, Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele, Jesus, é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, queridos, Jesus é filho. Ele foi gerado pelo Pai no ventre de Maria. Ele, Jesus, é filho. E ele veio como unigênito para buscar e salvar os que se haviam perdido. Lá em João 3,16, o que a Bíblia diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí o apóstolo João proclama esta palavra poderosa, mostrando que Jesus veio. Veio para quem? Veio para o seu povo. Veio para os judeus. Foi enviado para a nação de Israel. Foi enviado como luz do mundo. Vamos para o Evangelho de João, no capítulo 1, é o que está escrito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí diz a Bíblia no versículo 7. No versículo 6 diz assim: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então, mostra João Batista como precursor do Salvador, aquele que veio para testemunhar a respeito de Jesus. Versículo 8. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A luz é Jesus, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, o mundo não o recebeu, o mundo não aceitou o presente de Deus. Aí diz a Bíblia, veio para o que era seu e os seus também não o receberam. Aí está escrito, versículo 12, mas
Mas, é uma adversativa, mas a todos quantos o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A Bíblia está afirmando que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia está afirmando que Deus deu poder de serem chamados, de serem feitos, de serem adotados como filhos de Deus, somente aqueles que creem no nome de Jesus. Ser filho não é uma imposição. Ser filho de Deus é um privilégio dado por Deus a todos aqueles que creem em Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus e só podem ser chamados filhos de Deus aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram gerados pela semente incorruptível da palavra de Deus, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e pela fé receberam a Jesus como Senhor e Salvador e foram justificados por Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Esses é que são filhos de Deus. Não é porque a religião afirma, porque a filiação não depende do varão nem da varoa. A filiação não depende de uma linhagem consanguínea. A filiação não depende de hereditariedade. A filiação não depende de uma nacionalidade. A filiação não depende de uma posição social. A filiação não depende de um dogma religioso. A filiação dada por Deus é para todos aqueles que recebem a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Veja o que a Bíblia diz lá em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olhe para o mundo presente. Olhe para a população brasileira. Você pode afirmar com absoluta certeza que a população da nação brasileira é guiada pelo Espírito de Deus. Se esse povo fosse guiado pelo Espírito Santo de Deus, haveria aborto, haveria imoralidade, haveria assassinato, haveria violência, haveria corrupção, haveria roubo, haveria injustiça. Claro que não, meus amados, claro que não. Então, não adianta a gente querer afirmar o que a Bíblia não afirma. Filho traz a natureza do Pai. Filho traz o DNA do Pai. E só são filhos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Veja o que diz mais a palavra. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Fomos adotados na pessoa bendita de Jesus Cristo. E porque fomos adotados, podemos
chamar Deus de Pai através de Jesus. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que confirma. É o Espírito Santo que testifica no espírito daquele que nasceu de novo, de que ele é filho de Deus. Porque ele vai trazer as marcas do Filho de Deus. Ele vai refletir na sua vida o caráter de Jesus, a missão de Jesus. Ele vai receber uma herança. Olha o que a Bíblia diz: se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Queridos, todo filho de Deus vai expressar Jesus. Todo aquele que é filho tem convicção de vida eterna. Todo aquele que é filho procura agradar a Jesus, andando de conformidade com os seus mandamentos. Todo aquele que é filho vai abominar o pecado. Todo aquele que é filho vai andar em santificação. Todo aquele que é filho busca a glória de Deus e não a sua própria glória. Todo aquele que é filho anda nas pegadas de Jesus, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 1 de João 3:1 afirma: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Grande amor o Pai nos concedeu. O que foi que o Pai nos concedeu? Ele nos concedeu este grande amor, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, essa identidade foi nos dada pelo grande amor de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Quem o mundo mais rejeita? Os filhos de Deus, os lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, os cristãos. No mundo inteiro e em todas as épocas têm sofrido perseguição e o mundo silencia diante da perseguição que é feita aos cristãos. A mídia nem noticia, porque não interessa. Mas está escrito que o mundo não nos conhece, o mundo nos odeia. Porque se não conhece a Jesus, também não vai nos conhecer. Em outras palavras, se não reconhece a Jesus, também não vai nos reconhecer. Se odiaram a Jesus, também irão nos odiar. Se desprezaram a Jesus, também irão nos desprezar. Se rejeitaram a Jesus, também vai nos rejeitar. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Oh, meu Deus, tem coisa melhor? Tem muita coisa que Deus ainda vai trazer para nós, mas sabemos que quando Ele se manifestar, o que vai acontecer? Seremos semelhantes a Ele.
porque assim como ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então veja, o que aguardamos? Aguardamos este grande dia, quando nós haveremos de ver o nosso amado Jesus. E se há no nosso coração esta convicção, esta esperança, então devemos o que? Nos purificar, devemos nos santificar, devemos viver como Jesus viveu, devemos seguir as suas pegadas, devemos imitar os seus exemplos, devemos fixar os nossos olhos em Jesus, devemos nos deixar ser moldados pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo forme Cristo em nós, porque nós seremos tal como Jesus é. E porque sois filhos de Deus, lá em Gálatas 4:6, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clamava Pai. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo. E o Espírito de Jesus Cristo não foi enviado ao mundo, foi enviado à igreja, foi enviado aos filhos, foi enviado aos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Foi enviado ao seu coração, foi enviado ao meu coração. Por esse motivo, nós podemos nos aproximar de Deus, chamando-o de Pai. Ele é o nosso Pai. Nós somos adotados na pessoa bendita de Jesus Cristo. O mesmo amor que Deus tem por Jesus é o mesmo amor que Deus tem por você e tem por mim, porque Ele é o nosso Pai. Podemos chamá-lo, clamar, Abba, Pai. Portanto, meus queridos em Cristo, esta é a nova identidade que carregamos. Ela foi nos dada por Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. E devemos viver nesse planeta Terra como filhos de Deus. Devemos agir como filhos de Deus. Devemos amar como filhos de Deus. Devemos obedecer como filhos de Deus. Devemos expressar Jesus em toda a nossa maneira de viver. Então, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e que nós nos posicionemos. Não somos bastardos, somos filhos. O Espírito Santo testifica em nosso espírito de que somos filhos de Deus. Fomos adotados por Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. E como filhos amados, nós temos direitos e nós temos responsabilidade. Temos direito, sim, como filhos, temos acesso à graça, ao amor de Deus, à proteção divina. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas, como filhos, temos a responsabilidade de viver de acordo com os princípios do reino de Deus e buscar a santidade. Então, nós temos que honrar o nosso Pai. Jesus disse para Tomé: quem vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus era a expressão exata do ser de Deus. E nós fomos chamados a ser a expressão exata de Jesus. Andar nas suas pegadas, obedecer os seus mandamentos, fazer a sua vontade, manifestar o seu caráter e a sua missão.
E, queridos, nós temos um caminho a seguir. E há um processo contínuo de crescimento na fé. É de fé em fé, é de glória em glória. Nós vamos crescer no conhecimento do nosso Pai. Nós vamos crescer no conhecimento do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Nós vamos crescer na prática do amor, na prática da justiça, na prática do perdão, da misericórdia. É de fé em fé, é de glória em glória, até que Cristo seja formado em nós. Amém? Que Deus nos abençoe e que vivamos como filhos, né? Eu lembrei daquele canto da Bispa Sônia Hernandes. A minha poção é ser filho, né? Então essa é a nossa poção, essa é a nossa herança, é ser filho. Quais os motivos de oração hoje? Oramos para que a identidade de filhos seja gerada em nosso coração. Pai Santo, é isso que queremos, é que esta identidade de filhos seja gerada em nosso coração, que nós possamos receber a revelação do Espírito Santo em nosso coração, de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós, deste alto preço que Jesus pagou para que a nossa identidade fosse mudada. Antes nós éramos bastardos, antes nós estávamos apartados da comunidade de Israel, das alianças, da promessa. Antes, ó Deus, nós vivíamos sem Deus, nós vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, nós vivíamos fazendo a vontade da carne, mas o Senhor se manifestou poderoso. O Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. E a partir da cruz do Calvário, o Senhor nos comprou com seu próprio sangue. O Senhor nos resgatou. O Senhor mudou a nossa história. O Senhor nos transformou. O Senhor destruiu toda a parede de separação que havia entre nós e o Senhor. Oh, ali na cruz o Senhor nos adotou como filhos. Ali na cruz o Senhor nos tirou da mão de Satanás. Ali na cruz o Senhor nos perdoou. Ali na cruz o Senhor mudou o nosso DNA. Ali na cruz o Senhor nos amou com amor eterno. Fomos transformados, fomos libertos, fomos perdoados, fomos justificados, fomos redimidos, fomos salvos. Hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Hoje temos a adoção de filhos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Hoje o nosso nome está escrito no livro da vida. Hoje somos habitação do Teu Espírito Santo. Hoje, Senhor, hoje o Espírito de Jesus foi nos dado por Ti. E nós nos curvamos diante de Ti para Te agradecer. Não merecemos tanto amor, não merecemos tanta graça, Senhor. Abre o nosso entendimento. Queremos nos posicionar como filhos de Deus. Queremos viver como filhos nesta terra. Queremos expressar Jesus nesta terra. Queremos nos deixar ser moldados pelas Tuas poderosas mãos.
queremos obedecer aos teus mandamentos, queremos ouvir a voz do teu Espírito, queremos, ó Deus, manifestar a identidade de filhos de Deus. Queremos expressar Jesus em toda a nossa maneira de viver. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Perdoa-nos por todas as vezes que falhamos, por todas as vezes que envergonhamos o teu nome, por todas as vezes que escandalizamos e que negamos o nome de Jesus. Perdoa-nos por todas as vezes que não expressamos essa filiação. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos. Somos o teu povo, somos a tua igreja e queremos que o mundo veja Cristo em nós. Queremos que o mundo veja Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Queremos honrar o sacrifício do Calvário. Queremos honrar o teu amor. Queremos viver manifestando a tua santidade. Queremos que naquele dia sejamos encontrados santos e irrepreensíveis na tua presença, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, que toda crise de identidade seja curada, em nome de Jesus. Que não abramos nossos ouvidos para ouvir as mentiras de Satanás, que não paremos diante da árvore do conhecimento do bem e do mal para ouvir as narrativas do diabo. Não, Senhor, nós temos uma nova identidade e nós não vamos andar nesta crise. Nós vamos viver a vida que Jesus propôs para nós na cruz. Quando ele morreu, eu morri com Cristo. Quando Jesus foi sepultado, eu fui sepultada. E quando ele ressuscitou, eu ressuscitei para viver a vida que Jesus propôs para mim. E eu quero que cada um dos meus irmãos, que a ensejeque em todas as suas dimensões, a ensejeque, Senhor, tanto no Brasil como nas demais nações, possa assumir esta nova identidade de filho. Toda crise de identidade seja extirpada do nosso meio, em nome de Jesus. Que assumamos a identidade de filhos de Deus, que vivamos mergulhados em Cristo Jesus, que expressemos Jesus em toda a nossa maneira de viver, que possamos dar razão da nossa fé. Oh, Pai, que confessemos a Tua palavra, que vivamos a Tua palavra, que vivamos na santidade que o Senhor propôs para nós a partir do Calvário, Senhor. Que sejamos curados de toda a crise de identidade. Que haja libertação em nossa alma, Senhor. Que o Senhor penetre nas avenidas da nossa alma, as avenidas obscuras, que a tua luz brilhe, que o bálsamo de Gileade seja derramado nas nossas feridas e haja cura em nome de Jesus. Haja cura em nome de Jesus. Quebra toda a cadeia em nome de Jesus. Destrói toda a fortaleza inimiga em nome do Senhor Jesus. Nós queremos viver como filhos de Deus, expressando a tua vida, Jesus, manifestando a tua glória nesta terra. Que nós nos posicionemos como filhos e nunca mais como escravos do pecado. Que nós rejeitemos, em nome de Jesus, os rudimentos do mundo. Sim, Senhor, que haja um batismo de adoção na igreja brasileira,
que haja um batismo de adoção na igreja portuguesa, que haja um batismo de adoção na igreja do Japão, que haja um batismo de adoção na igreja em Moçambique, que haja um batismo de adoção na igreja na Angola, que haja um batismo de adoção na igreja no Dubai, que haja um batismo de adoção na igreja do Chile, que haja um batismo de adoção na igreja, Senhor, na Itália, que haja um batismo de adoção na igreja na Inglaterra, Senhor, que haja um batismo de adoção da tua igreja no mundo inteiro, mas que haja um batismo de adoção na Insegec, haja um batismo de adoção na igreja brasileira, que sejamos imergidos, mergulhados em Jesus, que nunca mais, ó Deus, tenhamos crise de identidade, mas que possamos assimilar no nosso espírito de que de fato somos filhos de Deus, adotados por Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, venha o teu reino, estabeleça-se a tua vontade, e por onde quer que andarmos, nós manifestemos essa filiação, Senhor, andando nas pegadas de Jesus, obedecendo a sua palavra, manifestando o seu caráter e exercendo a sua missão. Senhor, nós nos curvamos diante de ti e te bendizemos, porque somos filhos teus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, amém, amém, amém. Que maravilha, somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Podemos clamar, Abba, Pai. Na cruz, Jesus nos adotou. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã estaremos de volta em nome de Jesus. E eu abençoo a sua vida, meu irmão, e sou grato a Deus por sua vida. Forte abraço. Shalom, shalom, em nome de Jesus.